Muito boa noite, bem-vindos. Começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje é o 5º Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade, logo após a abertura do programa. Muito bem, então vamos começar o nosso programa Centros de hoje. Como já fizemos referência, o tema é o 5º Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade. Para abordar esse tema, temos aqui conosco a professora Fernanda Brode, que é diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais e também coordenadora do GT de Filosofia e Direitos Humanos dentro do encontro. A professora Tânia Miorando, coordenadora do GT de Tecnologia, Educação e Comunicação. Aqui, no outro lado, o professor Leonel de Oliveira, coordenador geral do evento, e também o professor Daniel Granada, coordenador do GT de Migrações e Políticas Públicas. Muito boa noite, bem-vindos. Boa noite. Obrigado pela presença. Professora Fernanda, vamos começar um pouquinho com o olhar do centro. Este já é o 5º evento dentro desse perfil, né? O título é o mesmo, Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade, muda sempre a temática, né? Muda sempre a ênfase do encontro. Qual é o propósito do Centro de Ciências Humanas em estabelecer esse diálogo e por que qual o objetivo de um evento desse porte? Bom, Sandro, boa noite. O diálogo já está, como você disse, já está na 5ª edição. Então, o Centro de Ciências Humanas e Sociais já vem, desde os idos lá de 2008, realizando esse evento. Sempre diálogos na contemporaneidade, por quê? Porque é para ser um espaço de reflexão, um espaço de troca entre pesquisadores, entre acadêmicos, com as escolas da região, com o público que conversa com a área de ciências humanas e sociais. E sempre uma temática diferente, mas interrelacionada. Então, se nós pegarmos o histórico desse evento, a gente vai lembrar que a primeira edição foi sobre vertigens do tempo, né? E as aflições que o tempo nos provoca, né? Provoca a todos nós. Depois, a segunda edição foi Tempos Líquidos, Espaços Fluidos. Depois nós tivemos uma edição sobre o real, o atual e o virtual, que foi a edição que veio o Pierre Levy aqui para a Univates. Certo. E a última edição foi sobre tecnociência, humanismo e sociedade, né? Abordando questões do pós-humanismo, né? Da relação do corpo com tecnologia. E agora, então, que a gente se propõe a falar sobre tema trans, né? Transgênero, transubjetividade, transnacionalismos, enfim. Então, são sempre temas que nos despertam reflexões, são contemporâneos, são temas atuais e que não dizem respeito só a uma única área, né? Não diz respeito só ao direito, ou só à comunicação, ou só à educação. São temas transversais, mas que afetam a todos. Certo. A ideia é que todos os cursos do centro participem, mas imagino que, inclusive, cursos de outros centros também são convidados, né? Porque Sim. A temática é de interesse de todos, livre, aberto. Inclusive, na própria comissão organizadora, a gente tem professores de outros centros participando, né? Certo. Por exemplo, o Centro da Saúde, a área da Psicologia. Então, a ideia, sim, é conversar, convidar todos os estudantes dos cursos do Centro de Ciências Humanas e Sociais, mas também há uma abertura para outras instituições, outras universidades, pesquisadores de fora da Univates que vêm também apresentar as suas reflexões no evento, né? Então, não só exclusivamente as áreas do centro, mas também conversando com outras. Sim. Professor Leonel, senhor organizador, responsável diretamente pelo evento, eu imagino que esse tipo de temática que o centro se propõe a trazer sejam temáticas que elas, na verdade, não nos trazem muitas respostas, né? A gente está muito mais criando perguntas e se inserindo a novos questionamentos e abrindo debates do que exatamente respondendo questões, né? Eu estou na participação do segundo evento mais diretamente, né? Então, quero agradecer também a confiança da própria Fernanda em convidar para ser um dos organizadores. Eu acho que o Diálogos, ele se propõe a ser esse espaço de troca, né?
E a troca, ela não necessariamente nos leva a uma resposta definitiva, né? Sim. Eu acho que o diálogo como conceito até tem esse poder de deixar as questões num espaço de discussão, né? E aí a questão do diálogo enquanto discussão também é importante, né? Esse espaço de discussão em que a gente pode repensar conceitos, né? E não chegar necessariamente a um único lugar ou a uma única resposta, né? Eu acho que no evento, no último Diálogos, a gente também fez um programa Centros e a gente abordou essa questão sobre a necessidade que a gente tem de achar uma resposta para as coisas, né? Quando, na verdade, a gente muitas vezes deveria prestar muito mais atenção para essas questões que estão suspensas, né? Esses conceitos que a gente cria e prestar atenção para nós como sujeitos normatizadores, né? Criadores de conceitos. Aliás, a temática desse ano tem um pouco a ver com isso, né? No sentido em que a gente traz esse prefixo trans e sem uma definição muito fechada, né? Foi muito interessante nas discussões do grupo sobre o que a gente deveria debater e chegando a questões de gênero, a questões sobre a classificação, sobre o que é masculino e feminino, por exemplo, em que a gente optou por um termo, né, trans, para justamente deixar esse espaço de discussão o mais aberto possível, né? Que a gente possa, a partir disso, discutir questões que sejam mais amplas, mais abertas. Então, eu acho que o Diálogos, de uma forma geral, vem também procurando se notabilizar por isso, né? De não ser o espaço das respostas definitivas, e sim o espaço dos diálogos e da discussão sobre novas possibilidades, né? E como a gente também falou na última vez que a gente estava aqui, há que se ter uma dose de coragem para isso, né? Porque a gente coloca o bode na sala, né? A gente traz questões que muitas vezes são carregadas de um certo tabu, e certamente a proposta desse ano tem elementos dessa natureza, né? Então, nós como promotores, claro que todos nós pessoalmente temos as nossas convicções, as nossas opiniões, mas como centro, né, como um papel que a gente cumpre, eu acho que a gente deve sim colocar essas questões na sala, né? Botar o bote na sala e trazer isso para que as pessoas possam sair do seu espaço de conforto sobre certos conceitos, que a gente possa conversar de forma mais aberta, democrática, plural possível, né? Então, essa é uma tentativa, é uma função que o centro tem, e eu acho que a gente procura cumprir isso da melhor forma. Porque pela primeira vez a temática, claro que são temáticas atuais, totalmente pertinentes ao contexto que a gente vive, mas digamos que talvez a gente poderia descrever como pela primeira vez uma temática que também toca em certos princípios pessoais, individuais, como cada um encara essa situação, como vive e até que ponto isso afeta ou não afeta os seus princípios pessoais. Porque todos os outros temas eram temas assim de sociedade aberta, contemporânea, vivencial, né? Aqui a gente tem alguma coisa que a gente ainda precisa quebrar, como o senhor falou, alguns tabus, né? Que são tabus justamente por não serem comentados, né? Talvez, não estou certo disso, mas talvez esse seja, isso desperte assim a nossa atenção de forma mais objetiva, né? Por isso que essa questão acho que tu coloca assim, trazer a temática do trans, a temática do gênero, né? Essa coisa de a gente já nasce tão absolutamente colocado como gênero enquadrado, como masculino, como feminino. Sim. Então, evidentemente que isso, para mim, como aí eu estou falando do Leonel, né, pessoa física, que não organizador, mas sem dúvida ele é uma provocação que em mim também muitas vezes não me sinto preparado para certas discussões, eu preciso estar mais informado de certos debates, né? Então, nesse sentido, eu concordo, assim, ele é um tema que talvez choque muito mais do que outras discussões que são de caráter mais social e tal. Talvez chegue mais perto, né? Isso. Se aproxima mais do sujeito, não sei. No limite está dizendo quem nós somos de alguma forma, né? Então, isso é bastante forte, né? Mas é o próprio papel, né, das ciências humanas e sociais, né, que se formaram também dentro de processo de transformação da sociedade,
está pensando essas questões, não é? Está debatendo esses pontos, porque, na verdade, são questões do âmbito individual, não é? Mas que provocam alterações de nível social. A gente tem, alguns sociólogos consideram, por exemplo, a inserção da mulher, não é, no mercado de trabalho, a partir da Revolução Industrial, a transformação mais evidente que nós temos aí, não é, nesse último século. Se a gente olhar a condição da mulher no início do século XX e no final dele, é uma mudança brutal. E muitas vezes, não é, as mentalidades ainda não acompanharam esse tipo de transformação. Então, o grande mérito do Diálogos, não é trazer à tona essas questões que são transversais. Não é? A gente está debatendo tecnologia, não é? A gente está debatendo ciência, a gente está debatendo gênero, tem relações com a saúde, não é? Tem relações com os diversos centros da instituição. E isso traz o debate, não é, a um nível institucional. São questões que são veladas, não é? Por quê? Porque muitas vezes se relacionam com valores morais, não é? E o papel da universidade é justamente trazer a ciência, não é? Trazer o debate científico para colocar às claras essas questões. Lógico que não procuramos respostas, mas procuramos talvez elaborar outras indagações, não é, a respeito desses temas, o que já é um grande mérito do evento, não é? Se nós conseguimos fazer com que os nossos alunos pensem, não é, questões relacionadas a gênero, questões relacionadas à diversidade, questões relacionadas aos movimentos que estão ocorrendo no mundo contemporâneo, não é, à luz de um debate mais científico do que aquele que nós temos ordinariamente no senso comum. Né? Claro, claro. E só para fechar ainda a ideia que a professora Fernanda comentava, como o convite é para o diálogo, né, é importante que os alunos sejam trabalhados nesse sentido, de que eles entrem no evento com o espírito de quem está construindo ou está em processo de, não em busca... Sim, e talvez assim não se perceba no primeiro momento, mas o centro vem num movimento nesse sentido e a instituição como um todo. Daniel lembra bem que isso também é um movimento institucional, né? No ano passado, em setembro, nós fizemos uma fala com a professora Márcia Tiburi, que foi justamente uma fala de abertura para toda essa discussão, né, permeando um pouco das identidades, quem eu sou, como eu me torno quem eu sou, né? E a partir dali já foi dada a largada, vamos dizer assim, olha, virão outras reflexões. Este ano, nós tivemos, no final do ano, dezembro de 2016, o Conselho Universitário aprovou a política de respeito às individualidades, que é uma política institucional. Então, a partir daí você vê que são vários movimentos no mesmo sentido, só que essa política também não pode ficar mera letra morta, ela tem que refletir em ações. E aí o Diálogos tem esse papel de metodologia também, né? Como potência para esse tipo de movimento. Ótimo. Fechamos o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos ao detalhe do que é o tema deste ano e como é que funcionam os GTs que os professores aqui coordenam. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, o tema é o 5º Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade. Conosco aqui, professora Fernanda Brod, diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais e também coordenadora do GT de Filosofia e Direitos Humanos. A professora Tânia Miorando, coordenadora do GT de Tecnologia, Educação e Comunicação. Professor Leonel de Oliveira, coordenador geral do evento, e também o professor Daniel Granada, coordenador do GT de Migrações e Políticas Públicas. Professor Leonel, vamos lá, de novo. O tema especificamente para esse ano, então, como é que é a escrita? Subtítulo, Gênero, Cultura e Subjetividade, né? Certo. Porque uma das questões que a gente estava discutindo é que é natural que a gente traga essa perspectiva mais para a questão de gênero, né? Certo. Pelo menos é a minha, é a que primeiro vai aparecer. E eu acho que é a que mais também vai aparecer a questão dos trabalhos, do que está sendo discutido. Mas, ao mesmo tempo, ao longo quando nós estávamos questionando o que a gente iria fazer, nós também não queríamos ficar só na questão do gênero, não que ela não seja importante, mas a gente queria perceber o que esse prefixo transborda. Aonde a gente pode chegar com isso? Aonde ele vai para além de... Isso, além da própria questão de gênero. E a gente sabe que o gênero é muito importante, por isso que ele é a primeira expressão que está ali, né? Transgênero. Então, nós vamos trabalhar essa perspectiva, mas olhando para a questão
de um ponto de vista um pouco mais amplo, nós vamos pegar uma questão cultural, né? Por isso que aí vem o segundo tópico ali, cultura. Quer dizer, a gente quer sair de uma perspectiva mais específica. E a questão, obviamente, da subjetividade, de que forma eu sou afetado por isso, de que forma eu começo a pensar nisso. E aí, claro, tentar alargar a ideia do prefixo trans aí, claro que nós também vamos ter os nossos limites, né? Por exemplo, eu desconhecia nesse contexto um debate, sabia que existia, mais minuciosamente, sobre migrações, que o professor Daniel trabalha, a professora Fernanda também. De que forma a gente pode pegar essa perspectiva do prefixo trans e trabalhar em outros contextos. Então, ao longo das nossas discussões, a gente foi tentando não se alinhar a um único conceito, mas também sabendo que nós somos devedores e seremos devedores de uma ideia inaugural que está muito estigmatizada, não no mau sentido, na perspectiva da formação do gênero, né? De se perguntar por quem nós somos. Então, acho que tem uma questão importante, justamente o que o texto geral do evento está querendo perguntar no início isso, né? De que forma nós nos moldamos, nós nos organizamos a ponto de prefixar conceitos? De que forma nós estamos olhando para isso hoje e observando objetivamente que esses conceitos não se encaixam mais em determinadas realidades que estão postas, certo? E a questão do gênero aí está claríssima. A cada semana nós observamos na mídia o lançamento de um novo livro, um novo evento, um novo fato acontecendo socialmente e sendo inteirado pelas pessoas, sendo aceito pelas pessoas. Ou seja, isso obviamente chega aqui na nossa região. De que forma a gente entende isso? O que é isso? Nós vamos aceitar isso ou não, que é uma possibilidade, né? Porque o evento aqui não quer normatizar. Mas a partir daí, quais as consequências? Isso, né? O certo e o errado, a gente quer pensar isso e observar esses movimentos. Perfeito. Então, essa é a grande ideia do evento. E por isso, eu acho que é muito feliz a proposta de quem fez lá atrás o nome do evento, quem propôs que o evento se chamasse Diálogos. Né? Então, essa ideia da discussão, das possibilidades. Sim. Então, acho que isso é uma das coisas bonitas que a gente procura fazer no evento. Claro. Então, tá aí um pouco da origem da ideia. E é interessante, né? E para terminar a minha fala, porque se a gente for olhar essa questão, ela não foge de nenhum outro evento que foi feito. Ela simplesmente foca algumas coisas mais específicas. Mas debater, discutir, acho que está na essência de todos os eventos. A gente poderia trazer nesse contexto a tecnologia, que já foi em um outro momento, o tempo. Então está tudo aqui de uma certa forma. Né? Perfeito. Aproveitar e pedir aí para o Nando botar o cartaz, né, de divulgação do evento. Está aí o cartaz, então. 11 a 15. 11 a 15 de setembro. Ou seja, de segunda a sexta o evento, né? Perfeito. E aí todos os dias nós temos uma série de atividades. De repente a gente pode falar um pouco mais disso depois. Logo adiante a gente vai comentar sobre isso. Ok. Obrigado, Nando. Esse material está disponível lá no site da Univates também. Isso. Vamos aproveitar. Professor Granada, então, o senhor coordena o GT de Migrações e Políticas Públicas. Como é que esse tema se liga, se conecta no todo? Justamente, não é? A gente está pensando aqui, dentro desse evento, não é? A questão do trans, do gênero, como disse o Leonel, mas o gênero sempre se realiza, não é? Em contextos específicos, né? Em relação. São relações de gênero que nós falamos, não é? E nós falamos relações de gênero porque ele se realiza dentro da cultura, não é? A cultura, não é, objeto de estudo da antropologia, é um sistema simbólico, não é, onde nós damos valores, não é, onde nós aprendemos ela, não é, dentro dos processos de socialização. Então essa ideia é trazer, não é, para o debate, não é, questões que são pertinentes ao conjunto da sociedade. Quando a gente fala de migração e políticas públicas aqui no Vale do Taquari, a própria formação do Vale, não é, está relacionada, não é, com essas questões. Nós somos uma região que tem uma marca muito grande, né, de processos migratórios históricos, né, e recentes. E esses processos recentes continuam moldando aqui a nossa região. Então, a ideia do GT é estar aberto justamente para que venham pessoas, colegas, pesquisadores para apresentar os seus trabalhos e que tragam essas problemáticas, desde contextos históricos ligados às migrações passadas, que forjaram um pouco as características da região, quanto essa chegada de novos imigrantes, como nós temos haitianos, senegaleses, ganenses,
pessoas do Bangladesh que se instalaram aqui na região e elegeram o Vale do Taquari como seu espaço de morada. Não é? Então, nós estamos bem abertos, não é, para estar repensando esses fluxos, o impacto, não é, dessas novas correntes migratórias aqui na região, bem como qual o lugar, não é, e quais são os processos de construção identitária relacionados com essas migrações que forjaram um pouco as características regionais, né, dos quais os lajeadenses são tão orgulhosos, né, de se dizer que são uma terra de colonização alemã. Não é? Então, nós temos essa oportunidade de estar trazendo os trabalhos que estão sendo realizados. Tem vários pesquisadores aqui na região que têm feito um trabalho ótimo com relação a isso. A minha colega, a professora Margarita, trabalha comigo nesse GT, não é? Ela tem um grupo de pesquisa aqui também na casa sobre essas temáticas, não é? E é importante que a gente esteja abrindo espaço e acolhendo, não é, as mais diferentes perspectivas que tem com relação ao tema das migrações, não é? E entendendo quais são as problemáticas que elas suscitam na sociedade contemporânea. Perfeito. É importante essa sua referência de que somos um vale que participou, né, foi criado nesses movimentos migratórios e os movimentos continuam, né? Então, de fato. Não estamos concluídos, né? Não, e o significado da migração, né, se você pega o significado social da migração no século XIX, né, e das migrações contemporâneas, são bem diferentes. Claro. Né? E a gente precisa estar pensando justamente na inserção e na integração desses novos migrantes, né, e qual o papel deles na sociedade atual e como essa sociedade de acolhida que se forjou aí dentro de uma trajetória de pessoas ligadas à imigração também pode resgatar essa memória, né, para se tornar uma região acolhedora e vendo a imigração como um ponto de vista positivo, né, de vantagens comparativas com relação a outras religiões, tanto no que toca à diversidade, quanto ao mercado de trabalho, quanto à possibilidade de inserção de novas famílias aqui dentro da região, dentro do contexto produtivo. Né? Sim. Esse fenômeno é algo mundial, né? Não é só aqui. Sim, é um tema que está na ordem do dia. Né? A gente que faz parte das redes aí de migração tem um evento a cada semana, né, ocorrendo, abordando essa temática. Não é? Tem situações bem dramáticas, né? Quando a gente pensa principalmente nos exílios forçados, né? Nas pessoas que são obrigadas a deixar os países de origem, no caso dos refugiados, mas existem também migrações voluntárias, né? Existem uma complexidade muito grande com relação às temáticas ligadas às migrações. Né? Por isso que a temática que nós escolhemos para o GT, né, Imigração e Políticas Públicas, ela se quer bem aberta justamente para acolher essa diversidade de temas aí, que fazem parte. Né? Porque hoje a gente tem desde o intercâmbio estudantil, que é uma modalidade de migração, e tem pessoas trabalhando muito sobre isso, né? Questões relacionadas à saúde e migração, a gente tem questões relacionadas à identidade, não é, dos migrantes quando chegam, os processos de aculturação, não é, pelos quais eles passam quando são acolhidos em um novo país, a inserção no mercado de trabalho, né, nos países. Então, é uma temática bem diversa, né? Questões ligadas ao urbanismo, onde se localizam esses imigrantes dentro das cidades, né? Quais as consequências para cidades de médio e pequeno porte, né? Cidades de 20 mil habitantes com 500 imigrantes, isso tem um impacto muito relevante, não é? Já 5 mil imigrantes em São Paulo, eles desaparecem dentro da multidão, não é? Então, são questões que a gente está tocando com um olhar, claro, voltado aqui para o Vale do Taquari, né? Para as problemáticas específicas que são suscitadas com relação à imigração. Perfeito. Professora Tânia, só aproveitando, a senhora também auxilia na gestão aí dos prazos de inscrições, né? Exatamente. Quer dizer, além das apresentações, e nós já vamos ver na programação especificamente o que teremos, está aberto o prazo? Como é que está essa questão de quem queira participar dos GTs? Exato. Nós temos 6 eixos de submissão de trabalho. O prazo ainda está aberto até o dia 14 de agosto. Certo. Que vai dar mais ou menos um mês antes do evento, para nós também nos organizarmos quanto aos grupos e às discussões nas salas de trabalho. Até o dia 5 de agosto o valor é com desconto e depois ele tem um valor um pouco integral, reajustado. Exato. O envio é de um resumo simples, num primeiro momento, para aceitação, e depois há um convite para um envio de trabalho completo, um artigo a ser publicado nos anais do evento, como nos anos anteriores, e que vai compondo a historicidade do evento todo e das nossas discussões na instituição. Então, até dia 14 de agosto, ainda aberto. Dentro desses 6, quais são os 6 grupos?
Ambiência, Sustentabilidade e Interdisciplinaridade, que a professora Jane Márcia Mazarino e a professora Luciana Turati coordenam. Tecnologia, Educação e Comunicação, que eu divido com a professora Elizabeth Bersch, a coordenação. Arte e Linguagens, com a professora Rosiane Hettinger e Silvane Isse. Filosofia e Direitos Humanos, da professora Fernanda e do professor Rogério Schuch. Migrações e Políticas Públicas, do professor Granada e da professora Margarita. Identidade, Gêneros e Cultura, do professor Tiago e da professora Márcia Volkmer. Perfeito. Ótimo. E é interessante, Sandro, que basicamente esses GTs, esses grupos de trabalho, eles se mantêm ao longo dos eventos. Sim, então, sim. Mudam as temáticas, mas os GTs permanecem os mesmos, porque a ideia justamente é essa, né? Tudo bem que muda a temática central, mas essas discussões estão diluídas em outras temáticas, né? Em outros diálogos. Claro que também com o segundo propósito de que esses GTs criem seus grupos mais fixos, né? E que a cada 2 anos todo mundo possa voltar aqui para Lajeado e continuar a fazer com que os GTs tenham vida, né? A gente sabe que existem muitos eventos acontecendo, né? E sobre esse tema, e agora, nossa, toda semana tem um evento assim, mas é nosso papel também procurar fazer com que o nosso simpósio, o nosso diálogos, se mantenha como um dos grandes eventos diante de tantos outros grandes eventos que a gente tem, né? E é isso que a gente está lutando também. Perfeito. Vamos para mais um intervalo. Na volta, vamos ouvir um pouquinho a professora Fernanda sobre o GT que ela participa também. E agradecemos ao professor Granada. Vamos fazer aqui uma substituição. A professora Margarita também vem participar conosco. Já voltamos após o intervalo. Retornamos, então, ao terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje. Estamos falando sobre o 5º Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade. Participa conosco agora, a partir do terceiro bloco, a professora Margarita Mejia, que é coordenadora científica do evento e também coordenadora do GT de Migrações e Políticas Públicas, junto com o professor Daniel Granada, que cedeu seu espaço. Professora Fernanda, a copromoção do evento... Pela primeira vez, já agora na 5ª edição, mas pela primeira vez o evento é promovido em conjunto com o programa de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento, mestrado e doutorado aqui da Univates. Acho que é importante referir isso, porque isso também mostra um salto qualitativo também em termos de pesquisa, porque ao mesmo tempo em que o evento se propõe a ser um espaço de reflexão, de painéis, de conferências, também há esse lado científico, né, de divulgação das pesquisas, que a Tânia também antes estava falando, que resulta em análise, resulta em produção, né? E eu e a professora Margarita somos professoras no programa. A Margarita, então, ficou responsável pelo projeto do evento, que foi enviado para os órgãos de fomento, né? Então, essa parceria, ela tem rendido já uma outra potência também para o evento, tem dado uma outra potência, né? Inclusive, tem várias professoras, além de nós duas, tem outras professoras do programa PPG-AD que estão envolvidas na organização dos GTs. E, sim, uma preocupação muito grande com que o evento seja, além de trazer pessoas, seja da comunidade em geral, também trazer a comunidade científica para discutir os temas que transcendem nossas migrações. Por exemplo, agora no PPG-AD tem um projeto que é especificamente sobre migrações, coordenado pelo professor Larroque, Luiz Fernando Larroque, no qual nós estamos inseridas, e ele envolve, então, além das migrações históricas, migrações contemporâneas. Tem o projeto da Jane Mazarino e a Luciana Turati, que trabalham essa questão da educação ambiental e agroecologia, enfim, todos esses temas relacionados mais com o meio ambiente, e outros professores que estão, assim, participando, mas este evento vai ser uma oportunidade de troca entre
pesquisadores, porque às vezes a gente está num grupo de pesquisa ou pesquisa sobre o mesmo assunto e na própria instituição não sabe, não tem nem tempo de ler o que o outro faz. Então, aqueles GTs são uma ocasião que a gente senta para escutar e dialogar com os outros acerca dos trabalhos. É uma troca interessante, que dá, esses são espaços que dão oportunidade para trocar experiências. Perfeito. Quer dizer, até a 4ª edição o evento tinha um propósito que era do centro, de trazer temas, e a partir de agora continua com esse propósito, mas com uma ênfase científica e fazendo o seu vínculo, então, com o programa de pós-graduação. Exatamente. Porque, Sandro, acho que a qualidade dos eventos, do simpósio que o CCHS estava organizando, né? Acho que estavam muito claras, assim, todas as pessoas que vinham, os palestrantes que vinham de fora e comentavam sobre a qualidade do evento, a qualidade técnica, a qualidade cênica, os espaços utilizados e tal. Então, o grupo de alunos e o público sempre com um excelente público. A gente sabe que muitas vezes os eventos científicos são extremamente focados e para grupos muito pequenos, e aqui a gente consegue levar um número enorme de alunos para assistir às palestras. Então, uma coisa que o evento carecia, ele já tinha isso, mas não oficialmente com o programa de pós-graduação, né? Então, eu acredito que para os próximos anos essa relação deve ser ainda mais maturada, a gente deve crescer, porque o espaço que o evento tem para crescer é na sua cientificidade mesmo, né? Porque em termos de público e estrutura geral, nós já estamos, assim, muitíssimo bem, sabe? Eu queria falar uma coisa. Da última edição do Diálogos, a gente já teve um GT sobre migrações. E nessa oportunidade foi muito interessante porque veio pessoas de várias universidades, não só daqui da Univates, vieram pessoas, professores e alunos de outras universidades da região, e se constituiu tipo um grupo de pesquisa, né? Que até deu origem a um MIPESUL, Núcleo de Migrações sobre Pesquisas no Sul, MIPESUL. Migrações e pesquisas internacionais no Sul. Consolidadíssimo, a gente mantém um Facebook, tem um GT, tem umas trocas muito interessantes que surgiram a partir desse evento, que vieram pessoas daqui. E a importância, porque a gente percebeu aquilo que eu falei antes, como nós desenvolvemos pesquisas aqui, vem meninas de Santa Maria fazer a mesma pesquisa que a gente faz aqui. Então, a gente criou um espaço de diálogo que está consolidado e que agora o diálogo, esta edição agora vai ser um momento para reforçar esses vínculos. Acho que interinstitucionais. Perfeito. Professor Leonel, depois na sequência eu vou pedir para o senhor nos enfatizar aí qual é a programação. Né, propriamente dito. Mas eu gostaria ainda de ouvir um pouquinho as duas professoras a respeito dos GTs que vocês coordenam. Por favor, Tânia. O Tecnologias, Educação e Comunicação, que é com a professora Elizabeth Berch também, vem discutir essas questões da tecnologia, que como a professora Margarita e o professor Granada também falaram, a migração, às vezes, ela nos coloca na discussão de espaços que vão além dessas fronteiras físicas. E a tecnologia, ela em alguns momentos nos leva a pensar desses espaços virtuais como uma proximidade ainda mais evidente. No entanto, fisicamente, como é que isso está acontecendo? Essas discussões às vezes nos pegam muito porque nós estamos próximos por tecnologias digitais, mesmo na educação, e a instituição agora está num momento de uma discussão muito importante sobre isso, enquanto que a educação se dá fisicamente, presencialmente, e começa a se transportar também digitalmente ou à distância, ou desses outros espaços que, virtualizados, estão também muito próximos. Sejam nos aspectos migratórios, sejam nos aspectos educacionais, culturais, de gênero, como é que esses espaços estão colocados para nós? Eles já são híbridos de uma forma tal que o digital e
e o analógico estão muito confundidos. Então, não tem mais como voltar atrás, também não queremos isso, mas esse também é um momento de nós discutirmos e entender um pouco melhor esse momento que estamos vivendo. Certo. Professora Fernanda, um pouquinho do GT que a senhora coordena. Eu coordeno em parceria com o professor Rogério Schuch, da Filosofia, né? E o GT se chama Filosofia e Direitos Humanos. E justamente não é um GT novo, né? Como o professor Leonel falava antes, historicamente ele já aconteceu em outras edições, mas a ideia ali é colher trabalhos que reflitam especificamente sobre as temáticas atinentes aos direitos humanos, que são esses direitos que foram historicamente construídos para evitar abusos por parte do Estado, né, e ao mesmo tempo exigindo algumas prestações positivas, né. Então ali entram tanto questões relacionadas a direitos das minorias, direitos do trabalhador, novas relações de trabalho, direitos sociais, né, e também reflexões filosóficas a respeito disso, né. Então já recebemos vários trabalhos, né, Tânia? Muitos trabalhos. Inclusive sobre o papel e atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Enfim, tudo indica que será um espaço muito rico de muita discussão sobre essa temática. E dentro da temática foco deste ano, é uma das áreas também que imagino que muitas alterações estão acontecendo, aí, do seu ponto de vista legal, jurídico, dos direitos, das normas, das leis, né? Até porque no país a gente assiste a uma série de retrocessos em relação aos direitos humanos que foram historicamente construídos, né? Então é um espaço para discussão, sim, sem dúvida nenhuma, né? Haverá muita fala a respeito disso, né? Só pensar em direitos sociais nos últimos meses, a gente já tem assunto para um GT inteiro, né? Sim. E as leis, elas estão mudando, avanço aqui, retrocesso ali, mas elas estão em constante mudança, né, em relação a tudo isso. Professor Leonel, um pouquinho da programação. Vamos lá, vamos tentar ver aí o que rola naquela semana. Primeiro, de forma geral, assim, importante colocar, né? Claro que nós estamos falando dos grupos de trabalho, dos GTs, que via de regra se vinculam mais, claro que é trabalhos acadêmicos, mas lembrando que o público geral está convidado a participar do evento como um todo, não só na participação dos GTs, mas também nos grandes momentos do evento, que são as falas, né, que acontecem no Teatro da Univates. Então, o evento acontece de 11 a 15, de segunda a sexta, e hoje é 15 de setembro. Então, nessa semana, obviamente que todos os alunos do Centro de Ciências Humanas e Sociais e os professores estão convidados a levarem as suas turmas e o público geral está convidado a participar da atividade. À noite, segunda, terça, quarta e sexta, nós teremos, assim, à noite, as palestras principais, tá? E a gente está abrindo o evento na segunda-feira, dia 11, com o Renato Janine Ribeiro, tá? Que é digamos assim, é um nome mais conhecido dos palestrantes que nós estamos trazendo aqui para o evento. Então, e que inclusive na segunda-feira vai lança um novo livro dele aqui na nossa região. Então, na terça e na quarta nós temos essas palestras, que depois eu posso mais especificar os nomes aqui, então de noite, e na sexta também como um evento final. Tudo isso no teatro. Sempre à noite. Sempre à noite no teatro. Nós temos atividades de manhã, de tarde, tem uma série de atividades, mas vamos pegar essas principais para depois a gente falar das outras. E na quinta-feira, nós não temos atividade no teatro, mas temos atividades em todos os outros auditórios da Univates. Porque os cursos vinculados ao centro têm a prerrogativa de oferecer as atividades da noite de quinta. Então, o que nós chamamos ali de diálogos dos cursos. Nós temos 6, 7 palestras focos mais oferecidas pelos cursos, com o foco escolhido por eles. Tá? Então, aí tem uma série de atividades de diálogos também formado por alunos, por representantes da comunidade acadêmica aqui específica. E então está uma programação assim muito bonita. Mas o grande nome do primeiro dia do evento é o Renato Janine Ribeiro, que vem fazer uma fala que vai ser mediada pela professora Fernanda Brode, então, um diálogo chamado Ética, Gênero e Educação.
E nesse dia, aproveitando a vinda do Renato e o lançamento do livro dele, nós vamos ter ali a partir de por volta de 18 horas o lançamento do livro dele no foyer do teatro. Então tá todo mundo convidado também, certo? Muita gente gosta, vai querer vir ver o Renato, né? Janine Ribeiro. Então também já pode aproveitar e comprar o livro, conhecer o autor que vai tá aqui com a gente, né? Ele teve uma passagem um pouco breve, mas ele chegou a ser ministro da Educação também. Foram Ministro 6 da meses. Educação. Foi ministro da Educação no governo Dilma. Foram 6 meses. Foi 6 meses, né? Isso. Então, e é um nome assim, de grande relevo no contexto acadêmico, né? Eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas... Nós vamos fazer um intervalo agora. Na volta eu vou ouvir a professora Margarita. Eu quero falar. Sim, na volta. Sim. E aí, por favor, vamos pegar os as outras atividades. E as questões aí mais de encaminhamento aí de serviço do evento, tá? Perfeito. Já voltamos. Quarto bloco, Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade. O professor Leonel estava nos relatando aqui a programação. Por favor, vamos lá. Além do professor Renato Janine Ribeiro, na segunda-feira, quem mais estará conosco? Bom, vamos retomar então rapidinho aqui. No dia 12, que é terça, nós temos uma mostra de cinema na parte da manhã para escolas. Então, a gente tem muitos momentos do Diálogos que são momentos reservados para as escolas. E as escolas, elas têm gratuidade na inscrição para todas as atividades voltadas a ela. Quem entra lá no www.univates.br/diálogos, tá? univates.br/diálogos. Pode ali fazer as inscrições e ali tem um espaço para as escolas e também para as outras inscrições normais, tá? Então, dia 12 terça um espaço para as escolas. De tarde começam os GTs, os grupos de trabalho, né? E na parte da noite, o diálogo, ou seja, o grande evento da noite, gênero, mídia e transculturalismo. Cláudia Álvares, Joseph Anderson e Milene Pereira Ramos. Aí eu vou dar a palavra para a professora aqui e falar um pouco do Joseph, né? Sim, do Joseph e a Cláudia. A ideia é que esses conferencistas, essas pessoas que vão vir de fora a dar palestras que estão dentro da programação dos diálogos, também fazem encontros com alunos. A gente está organizando no PPGAD encontros para que eles dialoguem com os projetos de pesquisa dos alunos do PPGAD. Então, tanto o Anderson quanto a Cláudia Álvares. A Cláudia Álvares trabalha o tema do transculturalismo e o Anderson o tema do transnacionalismo. Então, esses dois focos vão ser trabalhados no âmbito com os alunos do PPGAD. Isso. No dia 13, que é na quarta, e começa a outra programação, na manhã o Joseph Anderson volta a fazer uma fala também sobre transnacionalismo, né, professora? Diáspora. E a diáspora, exatamente, uma fala que tem esse público mais específico, né, mas também está aberto no auditório do 7. Os GTs acontecem na quarta também, então GTs na terça de tarde e na quarta de tarde. E aí vem a fala da noite, tá? Um diálogo feminismo e resistência com a Joana Búrico e a Jane Felipe de Souza, professora da educação da URGS. Vai ser mediado pelo nosso colega, professor Cristiano Bedin. Na quinta-feira, tem uma mostra artística para as escolas no teatro na parte da manhã, tem oficinas para o ensino médio na parte da tarde, tem com o Tiago Fonseca, também um convidado que vem de fora, e uma outra oficina que participa o Jean aqui da Univates, uma oficina de poesia e na parte da noite, então, os diálogos dos cursos, tá? E aí, cada curso promove o seu diálogo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já estão definidos também. Todos definidos e todas essas informações estão no site, tá? Legal. Então, quem for fazer a inscrição vai poder ter essa lista toda de atividades. E aí chegamos no último dia, na sexta-feira, que nós temos uma série de atividades para escolas na parte da manhã também, e o diálogo de encerramento, que estão convidados os integrantes do filme, que rodaram o filme do Ismael Canepelli, o filme Música para Quando as Luzes se Apagam, que é um filme que deve estar sendo lançado
aqui pelo período do diálogo, tá? E é um filme que traz essa temática. É um filme que é rodado também com Ismael Canepelli, que é diretor, escritor aqui de Lajeado, muito conhecido, né? Então, que a gente teve essa feliz coincidência, então, do Ismael estar lançando esse filme e que tem a ver com esse diálogo. Então, algumas das pessoas que participaram do filme, e espero que o Ismael possa também, a agenda é um pouco complicada, mas se for possível ele vai estar aqui com a gente para falar um pouco sobre o filme e sobre todos esses contextos, tá? Então, assim, o último dia normalmente é um dia que tem mais uma pegada um pouco mais cultural, assim. Não, as falas não são tanto de mais conceitos específicos, mas a gente procura pegar alguma questão mais artística, mais um pouco mais livre para fechar os diálogos. E depois tem uma festa de encerramento que aí a gente vai organizar e para fechar. Os interessados, eles entram no site, podem fazer sua inscrição lá e ele tem que escolher a atividade, ou ele faz a inscrição para tudo, ou ele escolhe parcialmente o que ele quer participar. Vou deixar a minha colega Tânia comentar um pouco sobre isso. Logo que entrar no site, a pessoa pode marcar se vai fazer com submissão de trabalhos ou não. Certo. Se ela fizer com submissão de trabalhos, ela seleciona esse item e também os próximos itens para participar do evento. Se ela não quiser a submissão de trabalhos, então ela só escolhe todas as atividades que ela vai participar. Isso também é para a gente otimizar os espaços, o número de participantes, porque de repente, nós estamos esperando que muitas pessoas participem e nem todas as atividades têm espaço para todos. Então, por isso, o motivo da escolha na atividade durante o evento. Eu gostaria de reiterar o convite a participar das discussões, enviando um trabalho, aproveitando que é um momento em que muitos pesquisadores têm vindo, não só da nossa região, não só do Rio Grande do Sul, mas pesquisadores de fora, e isso o evento já tem marcado, desde as últimas edições, que enviem o seu resumo, venha fazer as suas discussões. O e-mail para mandar o resumo é dialogos@univates.br e faz a sua inscrição. Os aceites, o envio ainda está aberto. Pode fazer a inscrição também logo depois do aceite, porque como está aberto ainda esse período que nós já falamos, ainda pode fazer a inscrição no evento até próximo o evento. Perfeito. Professora, alguma observação, professora? Não, que estava querendo falar para a Tânia, especificar a questão do pagamento, porque a gente teve informações de que as pessoas estão com dúvida se tem que pagar antes de enviar o resumo ou o pagamento de inscrição é após o aceite do resumo. Como regra do evento, estava o pagamento antes, paga e envia o trabalho, mas como ainda está no prazo também, ele só vai ser publicado e vai ter seu lugar para apresentação mediante o pagamento da inscrição. Exato. Então, Sandro, também acho que tem uma questão importante, que é a questão dos alunos, né? Todos os alunos vão ser convidados a participar do evento, do CCHS e de outros centros, e os alunos não são obrigados a participar, né? É claro que os professores, certamente os do CCHS todos irão participar das atividades, mas os alunos que não quiserem participar, eles vai ser coordenado por cada professor uma atividade que vai valer com a presença nesse dia. Mas a gente quer enfatizar uma questão importante, né? O preço para participar do evento, eu posso escolher, claro, se eu não for participar de GT, né? Eu quero assistir as palestras, por exemplo, o grande público, vamos colocar assim, né? Eu posso assistir lá o Renato Janine Ribeiro no primeiro dia, né? Custa R$26 a entrada no evento, né? Assistir o Renato Janine Ribeiro, só ele, né? R$26, eu acho que nenhum evento cobraria para uma entrada para assistir o Renato Janine Ribeiro. Isso nós estamos cobrando para todo o evento. Eu posso assistir o Renato e todas as outras atividades, né? Então, é um preço muito em conta, é um esforço que também a universidade faz e o centro,
E entendendo todas a FAPERGS, que é A FAPERGS está financiando. Isso, a entidade que nos financia, né? Para que a gente possa abrir o evento para o maior número de pessoas possível. Meio é bom que a professora lembrou da FAPERGS aqui, né? Que é a instituição que nos financia, né? Por enquanto, talvez. Talvez mais alguma. Talvez mais. Tá, vamos aguardar. Mas, então, enfatizar isso, né? Que é realmente um investimento bastante baixo para o número de palestras e atividades que nós temos no evento e pela qualidade das atividades que nós estamos proporcionando aqui. É sempre importante considerar isso. A gente sabe que fica da escolha de cada um, mas esse tipo de qualidade, esse tipo de conteúdo requer um investimento, né? E em casa, né, Sandro? Sim, poder participar desse tipo de atividade com essa riqueza. Às vezes a gente vai num evento com esse tipo de figura em Porto Alegre, em São Paulo, e com um investimento altíssimo. Muito maior. Vezes, então, a universidade está proporcionando isso. Acho que a fala do Leonel é perfeita nesse sentido, né? Para que os estudantes também se deem conta e valorizem esse momento, né? Valorizem esse momento na sua formação. São questões transversais, vêm palestrantes de outros países, a gente não referiu, né? Da Colômbia, de Portugal também. Então, é um evento internacional. Sim. Não há dúvida que é um investimento baixíssimo em termos de custo para tudo que ele oferece, de experiência, né? Perfeito. E a temática, então, é um convite, né? É um convite a se deixar fazer parte aí desse processo, né? Muito legal. Sim. É isso, né? Acho que cobrimos bem o evento. Fica o convite para você, então. Nando, por favor, coloque de novo aí o cartaz. Então, 5º Simpósio Internacional Diálogos da Contemporaneidade, de 11 a 15 de setembro. Os detalhes estão todos no site da Univates, então univates.br/diálogos. Exatamente. E lá você consegue fazer inscrições, encaminhar, ver detalhes, programação do que nós teremos nos auditórios na noite de quinta-feira, quem são os palestrantes nas outras noites. É realmente imperdível, né? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Obrigada pelo espaço. E muito obrigado a você que participou do nosso programa Centros de hoje. Voltaremos com um novo tema na próxima semana aqui na TV Univates. Muito boa noite.